Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Vou fazer mesmo isso. Por que você não cumprimenta a pessoa que está ao teu lado? Diga a ele que seja bem-vindo. Com mais força, com mais ânimo. Diga ser bem-vindo, amém? Ei, se vocês me cumprimentarem assim, eu não sei se vou responder. Amém, igreja? Vocês sabem melhor, amém? Dê as boas-vindas à pessoa que está ao teu lado. Seja bem-vindo, você que nos assiste online, amém? Seja muito bem-vindo. Há espaço para mais um. Venha amanhã às 16 até às 20 horas, sábado das 16 às 20, domingo das 9 às 14. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Queria agradecer também ao pastor Judson por ter aberto aqui a reunião. Que Deus vos abençoe. Toma o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Números 25. Números 25. Números 25. Meu Jesus, Salvador, aleluia, 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 aleluia. Cante comigo numa voz mansa e suave. Meu Jesus, Salvador, meu Senhor, meu Jesus, meu Jesus, Salvador, meu Senhor. Declare só comigo, meu Jesus. Meu Salvador, meu Senhor. Declare mais uma vez comigo. Meu Jesus, Salvador, meu Senhor. Com os olhos fechados, declara comigo. Meu Jesus, Salvador, meu Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, meu Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença. Amém e amém. Números capítulo 25. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. No dia de hoje eu ouvia essa palavra Sitim. Sitim. Enquanto eu estava pura e simplesmente quieto a preparar-me, eu ouvi o Senhor falar comigo. Sitim. Sitim. O título da minha mensagem hoje, expondo as manobras satânicas contra a igreja. Repita comigo, Israel
Quando a igreja detém-se em Sitim, quando a igreja demora, o povo começa a prostituir-se e na idolatria. Glória a Deus. Israel é o nome dado a Jacó. Amém? Vamos só fazer hoje alguns pontos para vocês fluírem na mesma linguagem, na maneira de pensar. Jacó, muitas das vezes foi ensinado que era burlão. Mas a Bíblia diz que Jacó é aquele que se segurou no calcanhar. E então, segurando no calcanhar de Esaú, ele segurou também no manto que Esaú desprezou. Quando ele segurou no calcanhar do anjo do Senhor, então foi-lhe dito: lutastes com o homem e lutastes com Deus e venceste. Deus é o Deus, diga a pessoa que está ao teu lado, que te deixa vencer. Repita com convicção: Deus te deixa vencer. Jacó não podia lutar com o anjo e vencer. Não podia lutar com Deus e vencer. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, nós aqui só estamos a usar o vocabulário bíblico. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, é Jesus. Amém? Em Gênesis 18, o anjo que estava no meio disse: Sara riu-se. É o mesmo que estava na casa do fariseu e disse: porque razoais nos vossos corações dessa maneira. Esse em Gênesis 18, o anjo do Senhor, eram 3. 2 deles foram até Sodoma e Gomorra, mas eles eram 3. Por que ele não foi a Sodoma e Gomorra? Porque ele é o Deus que aparece. Diga só a pessoa que está ao teu lado: Deus é o Deus que se revela ao seu povo. Oh, glória a Deus. Os da internet estão com mais ânimo lá em casa. Amém? Deus é o Deus que se revela. É o Deus que aparece ao seu povo. Glória a Deus. Amém? Teofânia, Teos, Deus, Fânia, significa a manifestação de Deus. Deus é o Deus que se agrada em aparecer ao seu povo. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Deus apareceu a Abraão, Deus apareceu a Isaac, Deus apareceu a Jacó. 430 anos depois, ele apareceu a Moisés. Ele é o Deus que nós cantamos aqui: apareça, enche esse lugar. Mas se você não entender as Escrituras, você vai pedir que ele encha isso com fumaça. Mas tu és o lugar que ele quer encher. O pecado e a consciência do mesmo faz com que você sempre ouça Deus contra ti e ouça sempre Deus distante de ti. Mas Emmanuel significa Deus conosco. Qual é o objetivo de Deus? Ser contigo. Qual é a mentira do diabo? Que ele é contra ti. A mentira do diabo que ele quer te incutir é que ele é contra ti. Por isso é que muitas pessoas não têm sustentabilidade para ouvir mais. Jesus disse: muito queria vos dizer, mas não posso, porque ainda não podeis suportar. Porque quando ele começa a te dar o alimento sólido, a falta de estrutura nos faz recuar. Por quê? Porque ele disse: não sou eu que vos condeno. Quando nós começamos a ouvir o Senhor, a primeira tendência é o diabo soprar no teu ouvido que Deus está a te acusar. Não é verdade? Vou te mostrar isso nas Escrituras nessa noite. No livro de Daniel, capítulo 10, o mesmo anjo do Senhor apareceu a Daniel. Daniel caiu, prostrado sem forças. E o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te. Levanta-te. Saiba, quando Deus aparece, ele revela todas as tuas fraquezas. Vou te perguntar assim só nessa noite: quantos de vocês se sentem acusados, repreendidos, seja o que for? Porém, dias antes vocês estavam a orar: fala comigo, me mostra o que está errado.
Se você for honesto, acho que a maioria. Por que eu estou a te dizer isso? Você ora, mas quando ele vem, você não sabe reconhecer que é ele. Porque quando Deus começa a falar contigo, você dá ouvidos ao diabo. Vou repetir de novo. Deus começa a falar contigo e você dá ouvidos ao diabo. Nas Escrituras, a Bíblia diz que Jesus falou sobre o pão, que era o seu alimento. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães, 5.000 pães, 4.000 pães, ou 4.000 cestos, 5.000 homens, 4.000 homens na segunda vez, e entraram em discórdia. Quem te mandou esquecer o pão? Visto agora o mestre está a dizer coisas. Quando Jesus fala conosco, presta atenção, repita só a pessoa que está a falar. Quando Deus fala conosco, é porque Ele quer te limpar para Ele poder se revelar a ti. Porque Ele é o Deus que se revela ao seu povo. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando Deus quer aparecer, ele fala contigo, mas a primeira tendência é o diabo aparecer e te distrair do que Deus está a falar contigo. Então você está distraído aí com coisa, tá? Da mesma maneira. Deus está a falar contigo aqui, você está a olhar ali. Deus fala contigo, você está a olhar ali. Mas tá? Exatamente isso. A arte de adoração é você não se distrair com o diabo. A arte de adoração, quando você vai orar, quando você vai buscar a face de Deus, quando você começa a ler a Bíblia, já das conta que ficas consciente do tempo? E, meu Deus, nunca mais. Quando vais olhar no relógio, só passou 1 minuto. Já orei muito. O segredo é morrer para a tua carne. O segredo é morrer para que possas suportar mais do que Ele tem para falar contigo. Paulo disse a mesma coisa para os coríntios. Os corintianos, ele disse: vos alimentei com alimento não sólido, que eu quis, mas com líquido, porque ainda não podias suportar. Porque quando te dão algo, às vezes as pessoas dizem: não, me fala, e eu digo: não posso te falar. Me fala, não posso. Se eu lhe falo, pronto, vai descambar. Por quê? Porque ele não suporta ouvir muito. Por que você não suporta ouvir muito? Porque você, a primeira coisa, quando você ouve, a tendência é inclinar na tua carne e não no espírito. A mestria aqui é que quando a palavra vier a ti, diminua eu, para que ele possa crescer em mim. Senão, quando Deus falar contigo, você vai pensar que é um ataque. Amém, igreja? Amém, igreja? Várias vezes, pessoas, vou ter com elas e lhe digo: Deus me disse assim, me mostrou num sonho assim, me deu essa palavra. Mas a palavra ela é tão dura de ser recebida, é um discurso duro, mas eu sei, ele sabe que ele é que orou para que Deus falasse com ele. Agora, você pedir para Deus falar contigo, Deus falar contigo são coisas diferentes. Aceitar o que Deus quer falar contigo é outra história. Quem é que lhe adorará? Quem permanecerá no Monte Santo do Senhor? Aquele que depois de Deus falar contigo, você aguenta, porque foi você que pediu, ainda que para ti seja um discurso duro. Mas lembrando-se que o jugo dele é que? Suave e leve. Amém? Amém, igreja? Todos temos sonhos, não é isso? Quantos temos garra para aguentar para que o sonho se realize? No final do dia, andar com Deus resume-se nisso. Quão desesperadamente queres? No final do dia, não é se você estudou teologia, se você domina as doutrinas, se você ora muito em línguas, interpreta tudo, até que os pássaros estão a falar, olha, ele disse isso, assim, 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 assim. É a tua perseverança. Deus perguntou: achará na terra o filho do homem fé? Porque em Cafarnaum, o lugar de desordem, de confusão, ele encontrou fé ao ponto de ficar maravilhado. A pergunta é: no meio do teu caos, da tua confusão, saberás ser um homem ou uma mulher de fé? Jesus disse àquela mulher cirofenícia: não é lícito tirar dos filhos para dar nos cachorrinhos. Filho do cão, cachorro.
A mãe do cão, cadela. Jesus lhe disse isso. E ela disse, não vou me ofender, vou olhar na tua palavra. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Quando é que Jesus disse que grande era a fé dela? Quando ela não se ofendeu. Por que você ainda se ofende quando te falam a verdade? Por que você ainda se ofende quando te falam a verdade? Essa é a porta para você entrar em manipulação. Então, para que te mantenhamos feliz, temos que te mentir. Quando Jesus falou a verdade para eles, a igreja dispersou. Por quê? Porque Jesus errou? Não. Muitos não conseguiram, não perseveraram em segui-lo, porque o discurso se tornou para eles. O discurso não era duro. Para eles. Porque no livro de Hebreus diz, visto que desististes de ouvir, então esse assunto se tornou de difícil interpretação. Qual era o assunto? Sobre Melquisedeque. Tornou-se difícil porque eles deixaram de ouvir. Se você progride em ouvir hoje, em ouvir amanhã, sem se ofender, a tua audição, a tua visão no espírito é afiada. Se você resiste a ouvir, vais olhar para ti dentro da igreja como se você fosse das trevas. Por quê? Porque você endurece o teu coração. É um processo. É um processo. Por isso é que ele diz, o amor de muitos esfriará. O que é que significa esse verbo esfriar? Esse é um processo. Ele não diz, muitos estarão frios, ponto. Não, esfriará. É um processo. Por quê? Na realidade, no original, ele não diz esfriará. Estará petrificado. É um processo. Como é que você despetrifica o teu coração? É também um processo. E isso depende só de uma coisa. Quão desesperado tu és para poder entrar. Nos dias de hoje, o orgulho prevalece dentro do corpo de Cristo. Em que mudou-se o discurso do Evangelho porque essa mensagem o povo não está a responder. Então começou-se a introduzir uma outra mensagem, só que você não dá conta, porque tem lá Jesus, tem lá a bênção, tem lá a prosperidade, então você pensa que é a mesma coisa que está a falar, mas não é, por causa dos frutos. Nos frutos conheces a árvore. Quando a mensagem é de Cristo, ver Cristo é a mesma coisa que você morrer. Quando Paulo viu Cristo, foi a mesma coisa como se tivesse morrido. O que perseguia a igreja, deixou automaticamente. Não entrou na escola bíblica, não entrou no curso de discipulado, não foi batizado, não. Automaticamente ele deixou. Por que há coisas que a gente tem que ser aconselhado, ainda resiste? Está errado, mas você insiste. Ah, não. Por quê? Porque você ainda está vivo para ti mesmo. Diga à pessoa que está ao teu lado, o segredo da vida é a morte. Repita para ele. Agora ele diz de volta. Como assim? Quando Jesus recebeu a notícia lhe dizendo, os gregos estão lá fora. Os gregos não eram de Israel. A Bíblia diz que a fama de Jesus foi além fronteiras. E as nações agora estavam a vir. E a Bíblia diz que a resposta de Jesus não foi compra cadeiras, parte paredes para alargar. A Bíblia diz que Jesus disse, na verdade, se o grão não morre, ele fica só. Mas se morre, dá muito fruto. Quando nós estamos a ver o crescimento ou desejamos o crescimento, a chave é morrer. Quer ser feliz? A chave é morrer. Só que o problema do engano de Satanás, pele por pele, o homem dá tudo para poupar sua própria vida. E você pensando que está a fazer bem para ti mesmo, você se destrói. Por quê? A mensagem de hoje é o consumismo. Deus vai fazer isso contigo, Deus vai fazer aquilo contigo. Queridos irmãos, Deus vai agir como Ele quiser, segundo a vontade dEle. O teu resultado não vai ser igual ao dele, o teu testemunho não tem que ser comparado ao dele.
Ele é Deus, faz conforme, aonde e quando quer. Só que o grande problema é que nós estamos a esquematizar o Evangelho. Então você diz que aquela igreja é de sucesso, essa igreja não é de sucesso. Em função daquilo que você automatizou na tua mente. Preste bem atenção. Queres mais dele? Tens de morrer. Só que nós pensaríamos logo que eu tenho que morrer, vamos dizer assim, para o meu sonho, não é? Morrer para aquilo. Mas quando você vai dar conta, a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que por causa do medo da morte, eles estavam sujeitos constantemente, diariamente, à servidão. O medo de morrer fazia com que eles lutassem para permanecer no pecado. Estranho. O medo da morte faz com que os homens lutem para permanecer no pecado. Estranho. Como assim? Quer dizer, você que luta sozinho, voluntariamente, para permanecer no pecado. Porque tens medo de perder a tua oportunidade. Então queres te poupar a ti mesmo. Diga à pessoa que está ao teu lado. A forma de tu te protegeres é negando-te a ti mesmo. E se negando-se a nós mesmos, então Deus pode agir a nosso favor. Está frio, né? Mas a arte da adoração é não olhar nem à esquerda nem à direita, olhar unicamente para Ele. Tem circunstâncias que são reais. Às vezes as pessoas gozam conosco porque eles acham que nós não estudamos, porque nós não tínhamos namorada, ou marido, ou mulher, não tínhamos dinheiro. É verdade. Nós vimos Cristo. E a forma de você entender que nós vimos Cristo não é porque fazemos muito, é porque morremos. É porque morremos. Ao longo dos anos, à medida que eu vou permanecendo nas Escrituras, meditando nas Escrituras, rompendo nas Escrituras, o que eu vou dando conta vai sempre ser nessa parte. A morte é a chave para a tua vida. Queres a glória? Não existe glória sem morte. E o Espírito de ressurreição veio sobre quem? Sobre quem está vivo? Sobre quem? Quem está morto. Para si mesmo. Você entende isso? Por isso é que João Batista disse que diminua eu. Vou te perguntar nessa noite, antes de terminar a minha mensagem. Consegues diminuir? Ou és muito precioso? Ou és bom demais? Consegues diminuir? Não é fácil. Porque diminuir significa desprezar algo importante, que és tu. Mas você só pode, aí está a chave do ministério, do Evangelho. Você só pode ter diminuído. A pergunta é essa: o que fez, o que é que eles viram, o que é que aconteceu com eles, para que eles diminuíssem de tal maneira, renunciando-se a si mesmos, a menos que eles tenham visto algo além deles. Quando alguém, há uns anos, eu estava a pensar isso há dias, nos anos 90, começou a abrir-se uma oportunidade de muitos jovens entrarem nas petrolíferas, nas sondas no mar. Então, naqueles anos era moda, trabalho na sonda, por causa dos benefícios. Eles ignoraram os enjoos no mar, ignoraram viagens no helicóptero, ignoraram viagens de barco, para quem nunca tinha viajado, só na perspectiva de algo melhor. Se você não tiver habilidade de olhar em Cristo algo melhor, vai transformar isto em religião, isto em algo aborrecido. E quando te falarem de negar-te a ti mesmo, você mesmo é que vai surgir com palavras, escrituras na Bíblia. Não, nós temos que ter fé. Deus, só para não te negares a ti mesmo. Faz agora quase 1 ou 2 anos, já não me lembro, que nós fechamos o ministério. Eu encerrei a igreja, porque eu olhei e comecei a me perguntar se era aquilo que Deus tinha me mostrado, se dessa maneira iríamos chegar lá, se era assim, nesse tempo, que nós iríamos cumprir o que Deus nos mandou. Então eu preferi ferir-me a mim mesmo
perder algo valioso para mim em troca de reter o que Deus me prometeu lá frente. Eu poderia me contentar com o pecado dentro da igreja? Eu podia me contentar com dizendo amém, não faz mal, importa, pelo menos estão a pecar aqui dentro. Não estão a pecar lá fora. Aqui ainda conseguimos lhes corrigir. Mas isso afasta a glória. Foi por isso que Icabode nasceu. Sabe o que significa Icabode, né? A glória partiu. Por isso que nós estávamos a falar no início. Se você não morrer para si mesmo, você se exalta ao ponto de mudar a verdade na tua versão. E então cada um vai ter uma interpretação diferente da outra. Não é assim que nós hoje ouvimos? Cada um tem a sua interpretação. Porque nós não morremos para nós mesmos. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e João 1, verso 14, para mim são explosivamente fantásticos. Quando eu entendi que o verbo se fez carne. E Colossenses 3 diz que a palavra de Deus, o verbo, habita abundantemente em vós. Eu comecei a entender que cada revelação que Deus te dá não é mais só como aquilo que nós pensamos em informação. Agora é a tua realidade. Logo, você nunca há de se mover além da tua revelação. Por isso Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E quem dizem vocês que eu sou? Quando eles entenderam quem Jesus era, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. À medida que você entender quem Ele é a medida que você é edificado. Vou repetir, à medida que você entende quem Ele é a medida que tu és edificado. Quer dizer, irmão, o segredo do cristianismo não é moral. O segredo do cristianismo é a revelação de quem Ele é. E à medida que você olha para Ele, naquela cruz Ele levou o teu pecado, correto? E na medida que você vê o teu pecado naquela cruz, o que acontece sobre ti? Se o pecado que era teu está nele, como é que pode estar em ti? Então você consegue consentir no perdão. A maior parte não consegue consentir no perdão de Deus. Ele não consegue receber o perdão em si, porque ele não consegue ver Cristo naquela cruz. A outros fingem, não pequei. Esses são já os cabeçudos soberbos, aldrabões de si mesmos. Amém? Amém? Porque pensam que eles estão a condenar, então fingem. Não, eu nunca. Mas há graça para quem entender a mensagem. À medida que você vê a tua doença naquela cruz, tua pobreza naquela cruz, tua miséria, desgraça naquela cruz, a questão é como é que pode estar ainda aqui, se ele levou. Então, à medida que consegues ver ele levar, é a medida que tu consegues ver livre dessas coisas na tua vida. Amém, igreja? Repita comigo. A revelação que eu tenho de Jesus é o espelho que me permite ver quem sou, o que é meu e o que Deus vai fazer em mim. Em nome de Jesus. Porém, Israel demorou-se em Sitim. A palavra demorou, a questão de demorar-se é porque havia um tempo. E a Bíblia diz, sede sóbrios, não andeis mais como néscios, remindo o tempo. Existe tempo a ser recuperado. Você tem que recuperar tempo. Enquanto você perde tempo nas distrações, o pecado sem você se aperceber. E quando você vai dar conta, o que aconteceu? Números 25 é uma história muito interessante. Que eles não deram conta do que estava a acontecer. Mas as Escrituras nos ajudam a entender. Que quando o rei de Moabitas ouviu dizer que eles estavam a passar, foi chamar bruxos para fazer encantamento contra eles, porque temia que se eles passassem, que o meu Deus te abra os olhos nessa noite. Que o meu Deus te abra os olhos nessa noite. Satanás teme que por onde você passe, você ganhe almas. Não sei se você está entendendo. Está a ver o perigo de você não ver Cristo naquela cruz? O trabalho de Jesus, destruir as obras do inferno, ele delegou à igreja. Satanás teme que tu arranques
nações das garras do inferno. Deus não criou o inferno para o homem, mas criou o inferno para condenar o pecado. Mas há muitos que não querem abrir mão do pecado, então o pecado vai lhes levar para o inferno. Satanás teme que o mais fraco dessa sala, por onde ele passar, reavive uma nação inteira. Ele teme. Só que você habituou-se a um entendimento, a um ensino de que você não presta, você é miserável. Por isso é que Deus quer te usar. E você se habituou a essas orações, Senhor, nós não somos nada, pegar a areia do chão. Mas você ouviu no início que Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Então você cresce sem se aperceber, acostumado a desprezar Deus. Quem eu? Mefibosete foi o que ele disse. Eu não passo de um cão morto. Sempre que você se recusa a entrar no que Ele te falou para entrar, o resultado, pecado, jaz à tua porta. A razão pela qual muitos estão debaixo da condenação, mas o Espírito Santo me mostra sobre muitos chamados a ser generais no Espírito. Deus me mostra muitos chamados a serem homens em autoridade no Espírito, mas hoje estão sujeitos debaixo da condenação. Por quê? Porque quando Deus bateu a tua porta, você ouviu o diabo. Quem és tu para isso? Quando Eliabe viu Davi, Davi, sou presunçoso. Afinal, o espírito de Golias começou a operar em Eliabe, porque Golias sabia, ou Satanás sabia, que se Davi passasse Eliabe, ele ia cortar a cabeça de Golias. Queridos irmãos, o poder da acusação faz com que você despreze o que você está a ouvir. Você começa a dizer, pastor também fumou. Você não vai perguntar, fumou o quê? A pessoa que ele está falando não chegou ainda. Queridos irmãos, a mentira do diabo debaixo da acusação é porque ele teme. Por isso é que ele matou todas as crianças dos 2 aos 0 anos. Porque ele temia que o Redentor do Egito tivesse naquela geração. Ele temia que o Redentor da humanidade tivesse em Israel. Então ele mandou matar todas aquelas crianças. Meus irmãos, quando te habituam a vir na igreja, você que sofre, coaching é desprezar esse ponto. O diabo teme que você entenda quem você é em Cristo. Porque no momento que você entender quem você é em Cristo, você diz, espera ainda aí. Espera ainda aí. Eu odeio doença. Mas eu comecei a odiar doença pelo simples fato de que eu não admiti, não consenti na minha mente acreditar que Deus estava a me ensinar por meio da doença. Odeio pobreza. Não porque ser pobre não cuida. Eu odeio doença, pobreza, porque eu não consigo encaixar em mim que Deus queria me ensinar por meio da pobreza. Que Deus colocou em mim um espírito de humildade chamado escassez financeira. Pode ficar com essa humildade. Amém? Você é muito orgulhoso. Entenderam, né? Mas é o ensino que você recebeu ao longo dos anos. Então, no lugar do verdadeiro ensino, você tem um espelho distorcido. Então, no lugar de você se apoderar do entendimento de Cristo, você está nas fábulas. Paulo disse isso, cuidado com as fábulas, genealogias que nada edificam. Amém? Rei Ezequias, conhece o rei Ezequias? A história do rei Ezequias? Coloca a tua casa em ordem, porque certamente o quê? Não sararás dessa doença. Quem conhece essa passagem? Levanta a mão. Vamos abrir rapidamente. Veja só, você conhece essa passagem? Você já ouviu essa história? 2 de Reis, verso 20. Capítulo 20, perdão. Eu vou voltar para Sitim. É isso que eu estou a ensinar, é o que faz você demorar em Sitim. Falsos ensinos. Enquanto você se entretém com falsos ensinos, você acha os falsos irmãos verdadeiros, quando você vai dar conta, era bruxaria. E você se apercebeu, e depois você tem que se perguntar, mas como é que é possível? Se é de Deus, como é que é pecado?
Como é que se era de Deus, produziu e acabou de? Como é que se era tão bom da parte de Deus, me afastou dele? É isso que você tem que começar a se perguntar. Queridos irmãos, eu estou a pregar uma mensagem mais ao teu favor do que você possa compreender. Eu estou a te explicar a razão pela qual você ainda tropeça em muitas coisas. É porque você se demora em Sitim. Porque você em Sitim concorda com mentiras. Veja só o que está escrito em 2 de Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa porque morrerás e não viverás. Conhece essa passagem? Já ouviu essa história? Glória a Deus. Agora, o que é que diz depois a seguir? Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: Senhor, se é servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que quando Isaías ainda no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus acrescentou 15 anos. Quem já ouviu essa história? Quando você ouve essa história é acerca do pecado de Ezequias. Amém? É ou não é? É ou não é? Mas não leste isso. Fábulas. Você acabou de ler. Lembra-te, Senhor, que fui fiel. Mas como tradicionalmente você vem ingerindo as mesmas mentiras, você nunca dá conta que você nem está sequer a interpretar segundo o que você está a ler. Vamos ler de novo. Veja, é esse esforço que você tem que fazer. Veja, verso 3. Senhor, se é servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Qual é o pecado? Entendeste? Quando Deus fala contigo, você ouve o diabo. Diga a pessoa que está ao teu lado: quando Deus falar contigo, não dê ouvidos ao diabo. Por favor, não dê ouvidos ao diabo. Continue a ouvir a palavra. O diabo vai tentar te soprar teus erros, teus enganos. Continua a ouvir a palavra. Porque tudo o que ele quer é te permanecer em Sitim, ouvindo fábulas, e por causa das fábulas, agora você vê tudo distorcido. Então o ímpio você lhe vê como santo, o santo você lhe vê como ímpio. Trocaste tudo. Bruxaria. Amém, igreja? Amém? Por isso é que muitos consentiram na pobreza, porque lhe ensinaram em Sitim, que é o quê? Humildade. Mas você já deu conta que no meio de onde há pobreza há prostituição? Então, se você aceita que Deus está a te ensinar na pobreza, está a te ensinar humildade, não perca com as tuas necessidades. Quando você se vê desvalorizado, a primeira coisa que uma mulher faz, ela diz o quê? O que é que ela tem de valioso? O seu corpo. Por que que você vê, sempre que tiver o espírito de pobreza dito humildade, tem espírito de prostituição? Por quê? Vai no zango, as meninas batem na porta dizendo 300 kwanzas vendo o meu corpo. Oh. Não é no lugar dos mais humildes, no lugar da falsa humildade chamada pobreza, o primo da pobreza vem logo a seguir prostituição. Como é que a igreja consentiu nessas fábulas? Estamos mais preocupados na nossa fama do que propriamente olhar para a verdade. Você entendeu isso, igreja? Nessa noite Deus quer te libertar dessas mentiras. Vamos sair de Sitim. Amém? Diga a pessoa que está ao teu lado: chega de Sitim. Vamos para a terra prometida. Aleluia. Agora, deixa-te fundamentar esse de Ezequias para você pensar, para não pensar que o pastor Mauro está a fumar hoje coisa, quiabo, que não está verde, daí, que ainda não amadureceu. Veja bem, capítulo 21, leia, verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe, Efsiba. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara nas suas possessões, diante dos filhos de Israel. Quantos anos é que Deus acrescentou a Ezequias? 15. Quantos anos tinha o filho de Ezequias quando começou a governar? 12.
15 menos 12. 3. Então, naquele espaço de 15 anos, Deus lhe disse, coloca a tua casa em ordem. O que aconteceu nos 15 anos? Ezequias gerou um filho. Qual era a ordem que faltava? Ele disse, eu sou o Deus do teu pai, Davi, a quem Deus prometeu que haveria sempre um sucessor. Mas Ezequias governou como bom líder, mas não se preocupou na sucessão, ou na continuação, ou na multiplicação, ou na frutificação. Sucesso sem sucessor é fracasso. Você está entendendo isso? Se calhar estou aí já muito longe, está vendo? Se calhar já estou aí naqueles níveis que eu te falei, alimento sólido. Veja, Deus quando se move e se manifesta em Abraão, ele diz, Isaac, eu sou Deus do teu pai. Jacó, eu sou Deus do teu pai. Moisés, sou Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Deus precisa da sua continuidade sobre uma geração. Então Deus disse, Ezequias, vais morrer, mas tua casa está em desordem. Coloca a casa em ordem. Lemos lá pecado. Ei, come on, igreja. Você também leu, não é? Que ele era fiel, que não tinha pecado. O resultado de você permanecer a ouvir fábulas, distorções do Evangelho, faz com que você não entre. Logo, você demora. Você fica de fora. E enquanto você fica de fora, você tem que se entreter com qualquer coisa. E adivinha o quê? Começas a te prostituir espiritualmente, até fisicamente. Chocante? Triste. Quando eu comecei a ler isso, eu disse, meu Deus, por que não nos ensinaram isso no início? Porque enquanto você se demora ou você não entra no que Deus tem para ti, a tua vida espiritual é um vazio. E o resultado, você tem que procurar preencher com qualquer coisa. E qual é o segredo que você vai preencher com o quê? Com o que comer, com o que vestir, dando-se em casamentos. Aleluia, Deus está abençoado. Porque você se recusa a entrar lá. Você entendeu isso, igreja? Entra, não vais mais pecar. Queres parar de pecar? Permanece lá. Permanece lá dentro. Eu estava a falar com Deus ontem, diante de Deus eu disse, Senhor, me mostra como é que eu agi aqui. Tenha a humildade de fazer isso. Ao invés de dizer, não, eu agi bem. O teu Deus criou o universo e olhou e viu que era bom. Sendo Ele perfeito, olhou para ver se estava bem ou não. Seja humilde de procurar Deus te mostrar se agistes bem, se falastes bem, ao invés de dizer não, agi bem. Orgulho procede à queda. Amém? Se o edificador dos céus e da terra, do universo, que não falha, conseguiu fazer isso, chegaste em que nível esse de maturidade que não consegues olhar se fizestes bem ou não? Significa que já te movestes da vontade de permanecer para a vontade agora de ser reconhecido. E quando te disserem que está errado, vais te ofender. E vais dar conta que estás a ser o protetor do teu pecado, o protetor de Satanás na tua vida, o protetor do teu erro, por causa de uma simples questão. Amém, igreja? Demoraram-se em Sitim. Nessa noite eu não quero demorar, perder tempo. Nessa noite eu não quero ser retido, não quero ser atrasado, quero antes me mover. Quando Deus vê pecado dentro da igreja, Ele não pode. Ele não pode. Jesus disse no livro de João, o Deus deste século está a vir. Ele não tem nada em mim, por isso eu vou. Quando Deus se move e encontra pecado, Ele não pode levar a igreja além. Primeiro Ele tem que limpar o que está errado, para depois te levar lá à frente. Quando você começa a reter,
Você que orou, Deus fala comigo, onde é que eu estou, o que é que está errado? Agora te dizem, o que está errado é isso. E você luta. Teu sobrenome é loucura. Teu comportamento é doidice. Ages contra ti mesmo. É simples. Porque você acredita que Deus está a te acusar. Não é verdade. No livro de Amós, ele fala acerca disso. Haverá fome e sede nesses dias. Vossas festas serão transformadas em luto. Mas haverá fome e sede da minha palavra, diz o Senhor. Queridos irmãos, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Mas a religião, afinal, se tornou, para nós, começamos a entender que era uma falácia. É uma promessa em vão. É uma promessa que despreza o edificador da casa. Mas quando olhas para Cristo, entendes que Ele quer se revelar a ti. Mas enquanto não abris mão dessa mentira, Ele não pode te dar a verdade. Você entende o que eu estou a te dizer? Alguém que eu admiro muito nessa atitude falou comigo esses dias. Ele me disse, há muitos anos que eu quis confrontar ou confessar essa situação. Depois de tê-lo feito, Deus me disse que por causa disso, aquelas portas foram aceleradas. Ele me disse isso. Acho que há 15 anos que eu luto para aquela porta ser aberta. O que é que andava a reter? O que é que retém tua vida? Está aí. Crees que maior é Deus que está em ti do que aquele que está no mundo? Veja a nossa distração. Crês isso? Então, por que você justifica que todos os bloqueios são causados pelo aquele que é inferior ao que está em ti? Você diz, maior é Deus que está em mim. Mas quando tem bloqueio, você diz, olha, o menor está forte. Não para com as mentiras. Só porque não queremos admitir, dei bandeira. Demorei-me em Sitim. Amém, igreja? Ele te ama. Aquele que se revela, o Deus que se revela, revela-se por meio da sua palavra. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Deus que se revela ao seu povo, revela-se pela sua palavra. A palavra dele é cura, me limpa, é lâmpada para os meus pés, produz fé, me faz agradável ao Senhor. Aleluia! Hey! Você está entendendo isso, igreja? Amém, amém. Pode aplaudir, não fica com receio dele. Não... Glória a Deus, amém? Agora capta só isso. Não aplaude somente, sai de Sitim. Amém? Como é que você sai de Sitim? Confronta o que te reteve em Sitim. Sabe o que aconteceu em Sitim? Eles pensaram que aquele povo era amigável. Quando você não dá conta, ele disse no Neemias, entraremos no meio deles, eles não vão se aperceber, faremos a obra cessar. Oh, queridos irmãos, nosso foco é ganhar almas. Nosso foco é ganhar almas. Se você entendeu o que eu acabei de te dizer, o rei dos Moabitas temia que eles rompessem, como Satanás temeu Faraó, que Moisés libertasse Israel do Egito. Teme que Deus te use para libertar milhões de pessoas da prostituição, do álcool, das drogas. E qual é a estratégia dele? Te faz ficar em Sitim. Lembra daquela passagem que diz, cuidado, o diabo, vosso adversário, anda ao redor à procura de alguém como um leão, que possa cagar? De onde é que ele tirou isso? Se você entender hermenêutica, entenda sempre que tudo o que é falado no Novo Testamento é cumprimento de uma profecia no Velho Testamento. De onde é que Pedro, em 1 de Pedro 5, falou isso? De Reis, ou Juízes, capítulo 13. Do homem de Deus que saiu de Judá. Eles disseram, não senta, não come, não te demores em Sitim. E o outro lhe disse, o teu Deus me apareceu. Então ele sentou, comeu em Sitim. E o que aconteceu? Demorando-se em Sitim, o leão veio e lhe devorou. Queridos irmãos, o avanço da igreja foi retido pela demora em Sitim.
Na distração, falsos ensinos, falsos irmãos, falsas conversões, que te disseram aleluia, glória a Deus. Quando você foi dar conta, você está se prostituindo. É da igreja. Será? Não é só prostituição física. Você se move fora da verdade. Idolatria, adultério espiritual. Quando você vai dar conta, mas não era Deus? Por quê? Porque quando Satanás te diz, entraremos no meio dele, eles não vão dar conta, saiba que ele veio parecido contigo. Mas pelo fruto, conheces a árvore. Amém, igreja? Em Sitim, eles demoraram por meio de falsos ensinos. O que faz você permanecer em falsos ensinos é uma falsa esperança que gera fraqueza espiritual. Você distorce o evangelho. Deus está a falar contigo, você ouve o diabo. Cresça. A forma de você crescer é morrer para ti mesmo. E à medida que tu morres, a glória dele se revela em ti. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? E eu me perguntei, mas há rebeldia no ensino ou há rebeldia contra o ensino? Há rebeldia na maneira de se ensinar? Ou existe rebeldia que se levanta contra o que é ensinado? As duas operam. E você perde teu tempo em Sitim, dando lugar ao diabo. Você não é livre da tua acusação, não é livre do teu medo e sufoca a palavra. Mefibosete, ele disse, eu não passo de um cão morto por falsos ensinos. Falsos ensinos. Ele está a pensar que ele estava a ser humilde. Quando ele deu conta, aquele que se dizia amigo dele, ficou com todas as terras dele. E quando é que você vai deixar o diabo ficar com aquilo que é teu? Até quando é que você vai entregar as chaves que Deus te deu para alguém que aparenta ser parecido, mas não é como Cristo? Uma questão de ser inteligente. Por isso Paulo disse, combati o bom combate. O que é que você acha que Paulo estava a querer dizer? Ele não lutou contra bestas nem contra leões. Não, ele lutou contra essas coisas. Ele fala acerca disso. Guardei a fé. Não me corrompi. Glória a Deus. Espero que esse vosso silêncio signifique que o teu coração nessa noite está a arder, começa a crescer, porque haverá mais dias mais intensos. Se você vier preparado, Deus está a colocar os fundamentos na tua vida, porque certamente Ele é o Deus que se revela a seu povo. Mas Ele revela-se pela sua palavra. Aonde tiver distorções, Ele não vem. Raabe mentiu ou não mentiu? A prostituta Raabe mentiu ou não mentiu? Não mentiu. Raabe não mentiu. Raabe ocultou um facto. Porque a verdade, João 17, verso 17, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Ela alinhou com a palavra de Deus, porque ela disse, verdadeiramente sabemos que Deus vos deu essa terra. Ela alinhou com a palavra, ela falou a verdade. O que ela falou? Ela ocultou que os espias tinham estado lá. Por isso é que Deus lhe deu graça. E até hoje você não entende, mas a Bíblia diz que Deus disse para não mentir. Mas Raabe mentiu e recebeu graça. Porque você está a entender a história da carochinha nas Escrituras. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu sei que isso... Desculpa, amém? Não quero ofender ninguém. Mas se te sufoca, se te permanece em Sitim, vamos arrancar isso. Como é que na tua boa intenção você ainda luta com essas coisas? Alguma coisa deve estar errada. Em Sitim havia bruxaria. Bruxaria não é só bruxo que está a voar. Falsos ensinos é fruto também de bruxaria. Amém? Glória a Deus. Aqui nós não estamos a brincar, nós estamos a falar sério. Prepare-se, Deus vai fazer coisas. Mas o preparar é preparar teu coração para arrancar tudo aquilo que sufoca a palavra de Deus. Há dias eu ouvi uma pregação e termino minha mensagem. Isso falo para aqueles que estão em casa. Eu ouvi uma pregação há dias que me assustou. Disse, sério, que nós estamos nesse nível. Então tinha um irmão que olhou e disse, glória a Deus, eu vim aqui pregar para vocês, mas eu olhei para o grupo de louvor e fiquei inspirado. O grupo de louvor que me inspirou, não é mais o Espírito Santo.
Mas quando você ouve isso, fala isso no momento, causa um impacto. Aleluia! De repente, ele disse, eu vim pregar sobre o valente Davi, mas vou pregar sobre o valente Danau. Quando ele falou isso, meus olhos já abriram. Sério, que ele vai falar isso. O valente Danau não largou. O valente Danau, lhe disseram, solta, ele não soltou. E eu quero te dizer que você tem que ser assim como o valente Danau. O cabo Danau. Agora, deixa eu te explicar o que é que isso significa. A palavra no português, à toa, deriva de uma expressão de um barco que está a ser rebocado, está à deriva ou está à toa. E então o homem lhe era dito, solta o cabo da nau. Nau eram as embarcações dos portugueses. O cabo da nau, ele começou a entender que se fosse um homem. E ele começou a dizer nos outros, olha, persevera como cabo. Cabo é uma posição do exército. E ele pensou que o cabo da nau fosse um valente. Cuidado com as distorções que vão te fazer ficar em cetim. Você achando que você é humilde, todo o pecado te visita e falas glória a Deus. Porque o diabo é o pai da mentira. Uma característica incrível que eu louvo ao Senhor é o manto de verdade no ensino que Ele te concede ouvir. Sem falsidade, sem fermento. Eu sou grato a Deus. Mas para isso, eu tenho que me esvaziar. Senhor, isso é teu? Me faz entender de onde veio isso. E quando eu vou descobrir, Deus, o que andaram a ensinar no teu povo? Você já ouviu falar a pregação que te inspira, o cabo da nau? E você acredita, não sou da fé, amém, eu creio no cabo da nau. Que é o cabo da nau, papá? O outro leu mesmo, adulterarás. Então falou na mulher do irmão, que é vontade de Deus ele adulterar com a mulher do irmão. E o irmão disse, amém, vontade de Deus. O repórter ele disse, mano, aqui não tem um assento. Ele disse, agora é que eu estou a dar conta. Estragaram a igreja. Está na hora de recuperar a igreja. Serás tu? Serás tu o jovem? Serás tu a mulher, o homem? Que terá zelo pelo Senhor? Amém, igreja? Vamos ficar de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Você é em casa. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, que te movas no nosso meio. Levanta os teus braços, as tuas mãos. Agradeça ao Senhor por essa palavra. Amém? Se você ouviu, se você quer ser impactado por aquilo que você ouviu, não perder aquilo que você ouviu.